Entrevista do Bolsonaro na TV Globo, no Jornal Nacional. Vamos conversar um pouco sobre esse novo encontro que eles tiveram e o porquê que teve tanta repercussão, já que a TV Globo é uma grande amiga do Jair Bolsonaro, e vamos explicar um pouquinho essa trajetória. Senhores, mais uma vez bem-vindos ao canal. Aqui nesse formato diferente, estou fazendo uma gravação. Estou pensando em fazer esse tipo de método, gravar sobre as notícias, e uma vez na semana fazer o ao vivo, né, sábado pelo menos à noite. Quero fazer o resumão do que passou, e durante a semana eu vou colocando vídeos gravados, porque eu acho melhor colocar talvez vídeos mais curtos, mais uma vez do dia, né? Então vocês fiquem ligados, aperte o sininho para sempre estar presente a notificação quando tiver um vídeo novo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E no Telegram eu coloco todas as notícias de manhã até a noite. Vou pegar uma delas que seja interessante e aí comentar. E no caso, como está tendo sempre esse falatório do Bolsonaro com a TV Globo, é uma das notícias que eu quero passar aqui para vocês, tá? Eleições, então, nada mais justo, né, de que ter entrevistas com os candidatos às eleições. O Jair Bolsonaro pelo número 22, tá, teve uma piadinha que ele fez nessa semana em relação a como ele zerou as taxas que eram implantadas em cima dos suplementos, que era uma coisa bem absurda, né? Então fazer com que os suplementos tivessem um preço exorbitante. E aí ele zerou isso, acabou tendo a foto dele compartilhada do bodybuilder, né, que é uma foto antiga nas linhas dos memes do bodybuilder, e aí ele compartilhou, colocando o número 22 na tanguinha, na sunguinha, e explicando o motivo de ter zerado esse imposto que estava implementando, estava criando dificuldade para as pessoas que curtem o esporte e precisa de uma suplementação para poder fechar os níveis de macro e micronutrientes na dieta, né? Então vamos partir agora para a entrevista. Sabendo que eu falo aqui sobre quanto a TV ela é uma manipuladora, ou seja, ela é um agente do governo secreto, do SGS, entre outras coisas, e é financiada por certas ONGs benevolentes, poderíamos assim dizer, né, os filantrópicos de plantão, os Soros da vida, e logicamente ela vai seguir os scripts que eles vão passar. Um dos scripts é atacar o Bolsonaro, porque, como falamos aqui, não é obrigado você gostar do cara, né? Você pode ter repúdio, você não vai com a cara dele, perfeito, mas você não pode negar as coisas que foram criadas positivamente neste governo, tá? Não é os melhores do governo que deveríamos ter, mas foi até agora o menos pior, desde dessa monarquia, né, que se ocorreu com o PT e o Foro de São Paulo dominando o Brasil, tudo e todos, né? Tanto os escândalos que tem por aí, e o representante disso é o Lula Molusco, sabendo como ele repassa as mensagens de maneira bem equivocada, né? Tanto é que teve recentemente agora essa semana, ele falando que se o cara fosse para bater na mulher, batesse em outro lugar. Então, ele, em vez de ele dizer não faça isso que é errado, ele não anulou a ação, mas ele apenas transferiu, né, para ficar evidente o quanto uma pessoa dessa, ela tem um certo cargo de periculosidade no que ele faz, tá? A audiência da Globo, ela subiu bastante no dia do Bolsonaro, e logicamente o William Bonner, né, com a Renata, fazendo todos aqueles tipos de chantagens emocionais, eles são a prova viva que o jornalismo morreu,
O jornalismo não é mais imparcial, ele é parcial, ele é chato, ele é militante e ele leva as coisas pelo lado pessoal e reflete para o profissional. Então, o Bonner, que ele é diretor-chefe, né, do jornalismo da Globo, né, Jornal Nacional, ele fazia perguntas de uma maneira que não conseguia completar, era um texto as perguntas. Ele interrompia o Bolsonaro para poder falar as coisas. Ele, quando o Bolsonaro dava um rebote, ele mudava de assunto porque não tinha argumento para bater de frente com o Bolsonaro naquilo que ele perguntava. Ele sempre fazia um modo de fechar o círculo para o presidente, mas o presidente é macaco velho, isso, e ele soube justamente... Você pode ver os detalhes da entrevista, outros canais falam muito mais detalhes, falam muito melhor sobre esses detalhes, mas ele soube muito bem lidar, sabendo, né, que tem na emissora, então ele respondeu de maneira bem clara, de maneira justa, né, até mesmo teve o William, deu uma indireta, e aí o Bolsonaro justamente mandou outra, dizendo que ele estava insinuando, né, estava fazendo com que o personagem, né, a figura, quer dizer, do Bolsonaro fosse de fato o ditador. Então, se o cara não tivesse respondido isso, iria dar brecha para as fontes que seguem o mesmo jornalismo do Jornal Nacional repercutir isso. Então, infelizmente, não temos mais jornalismo na TV aberta. Na TV da mídia alternativa, são a minoria que tem um jornalismo de qualidade, porque toda a parte da esquerda do comunismo ele se infiltrou nisso. Então, o Brasil Paralelo, o jornal da Jovem Pan, alguns jornalistas de qualidade, né, dentre eles o Alexandre Garcia, que é um cara de fato imparcial, ali é um exemplo de jornalismo, e tantos outros colegas da profissão criticam a posição do William Bonner e da Renata, porque eles estão apenas fazendo, sabe quando você tem a histeria, você começa a se debater todo quando se sente ofendido. Então eles fazem isso 24 horas por dia quando é falar com o presidente, que se você for pesquisar um pouco, vai entender por causa da falta de financiamento que a Globo tem, né? E aí o que acabou criando esses soldados, veja lá o que o PT, o que a Dilma, que o Lulinha Paz e Amor passavam para a TV Globo a nível de dinheiro, os bilhões, e veja quanto agora a gerência do Bolsonaro passa para a TV Globo, né? Então é lógico que perderá a mamada e toda a estrutura da TV Globo está ruindo, né? As pessoas de grande porte lá, artistas, estão sendo demitidos, aqueles que ainda fazem o levantamento da bandeira estão lá porque estão tentando sobreviver, mas creio que muito pouco tempo a TV Globo não vai mais existir como TV aberta, né? Eles optaram pela Globoplay para tentar sobreviver, né? Diminuir mais a folha de pagamento e com isso conseguir ainda prolongar um pouco que o Roberto Marinho, infelizmente, não conseguiu ver, né? Assim, de fato, o que seria o sonho dele, né? Os filhos, como sempre, né? Muitas histórias aí que filho estraga o legado do pai. A TV Globo é um exemplo disso. Tá ok? Então, senhores, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre essa entrevista, tá aí na íntegra, muitos canais, falando. Inclusive, deixa eu tomar até uma água aqui que a minha amada trouxe. Aqui. Inclusive, vocês vão ver sempre muitas questões da cola do Bolsonaro na mão dele, né? E aí ele tem muito, ele já sabendo, ele sempre coloca no Twitter, quando alguma pessoa tenta denegrir a imagem dele, ele sempre reposta algo em relação às obras feitas no Brasil, né? E a gente começa a entender
que não funciona nada do Brasil em nível de justiça, né? Percebam aí os exemplos que tem na Suprema, né? Na Suprema Corte. Quando você vai colocar a imagem de um presidente da República e que todos podem fazer o que bem quiser, né? E não são, claro, não são punidos com isso, e se fosse o contrário, seria muito facilmente, que é a democracia. Né? Então, quando é o contrário, as larvas se mexem, quando não, tudo certo. Então, senhores, eu espero que tenham gostado aqui do vídeo, é um vídeo curto, é apenas comentando, eu pretendo colocar mais vídeos durante o dia, 2 pelo menos, falando sobre alguma outra coisinha, mas, sei lá, alguma coisa que seja para você possa dormir melhor, ou acordar mais alegre naquele dia, inspirado, enfim, algumas coisas que me passam na mente para poder refletir para vocês. E agora com esse microfone aqui maroto, um microfone de ouro, só que não, mas que é bonito, é bacana, né? Ali tá o Mal aí atrás, para quem não conhece o Mal, isso é eu em vida. E se vocês tiverem sugestões, alguma coisa que possa querer que eu fale, eu comente sobre tal assunto, por favor, coloque nos comentários. Eu compartilho o vídeo se você achar interessante. Beleza? É isso, senhores. Valeu, abraço, tchau, tchau e até a próxima.